Antes do som das bombas, houve silêncio. Um silêncio pesado, quase previsível, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. O mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, tentando acreditar que tamanha destruição jamais se repetiria. Mas, enquanto as ruas voltavam a se encher de vida, nas sombras, ideologias perigosas cresciam, alimentadas pelo medo, pela miséria e pelo orgulho ferido. A década de 1930 foi o prelúdio de algo muito maior do que qualquer nação poderia imaginar. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre exércitos, foi uma guerra entre ideias, entre luz e escuridão, entre o que somos e o que poderíamos nos tornar. De 1939 a 1945, o mundo se partiu ao meio, mais de 70 milhões de vidas se perderam e a humanidade olhou para si mesma e quase não se reconheceu. Este documentário é uma viagem calma por esse período turbulento, um mergulho sereno nas memórias, nas dores e nas lições da guerra que mudou tudo. Respire fundo e prepare-se para revisitar o passado, não com pressa, mas com atenção, porque entender o que aconteceu é a única forma de garantir que nunca mais aconteça. Se tivesse vivido naquele tempo, o que acredita que teria feito? Teria lutado? Se escondido? Tentado salvar alguém? Comente aqui embaixo. Sua opinião pode se tornar parte dessa conversa sobre o que realmente significa ser humano em tempos de guerra. Depois de 4 longos anos de horror, o mundo finalmente havia silenciado. As armas haviam parado de rugir, os canhões descansavam e o som da paz ecoava pelas ruínas da Europa. Mas aquele silêncio não era de alívio. Era o silêncio de algo que não terminou de verdade. Era o silêncio antes da tempestade. Milhões haviam morrido, famílias inteiras foram destruídas e os sobreviventes tentavam compreender o que restava de um mundo que já não era o mesmo. Os anos que se seguiram foram de esperança e medo. A economia mundial cambaleava. A Alemanha, derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, mergulhava em desespero. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a década de 1920 parecia prometer uma nova era de prosperidade, mas até lá, o solo estava rachado, prestes a desabar. O colapso da Bolsa de Nova York em 1929 foi o primeiro trovão. Empregos desapareceram, bancos faliram, sonhos foram engolidos pela miséria. O mundo inteiro começou a sentir o cheiro de algo escuro no ar. E em meio a esse caos, vozes começaram a se erguer. Vozes prometendo força, prometendo orgulho, prometendo um novo começo. Mas a história já nos ensinou que, quando a humanidade busca a redenção através da fúria, o que vem depois raramente é paz. E eu quero saber o que você pensa. Você acha que a Segunda Guerra Mundial era inevitável ou poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aprendido algo com o passado? Comente aqui embaixo. Em que momento você acha que a humanidade perdeu o controle? Este é o começo de uma jornada, uma viagem através do silêncio, do medo e da fúria humana. O início da maior tragédia da história moderna, a Segunda Guerra Mundial. Prólogo. O silêncio antes da tempestade. Era um tempo de silêncio, um silêncio pesado, denso, o tipo de silêncio que antecede uma grande tempestade. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo tentava se recompor. As cidades estavam em ruínas, as economias cambaleavam, e no coração das pessoas uma pergunta ecoava. E agora? Governos caíam, moedas perdiam valor de um dia para o outro, o medo crescia, e com ele a vontade de encontrar um salvador. Na Alemanha, um país humilhado pelo Tratado de Versalhes, a raiva fervia sobre a superfície. Enquanto isso, o resto do mundo observava, em silêncio. Mas e eu te dissesse que os sinais estavam todos lá? A economia quebrada, os extremismos crescendo, a propaganda tomando forma. Você acha que o mundo poderia ter evitado o que estava por vir? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber em que momento a humanidade perdeu o controle. As origens do conflito, a ferida que nunca cicatrizou. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe um sentimento agridoce à Europa. De um lado, o cessar das armas. Do outro, o nascimento de novas feridas que jamais cicatrizariam. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi visto por muitos como o início de uma paz frágil, uma paz construída sobre ressentimento, humilhação e vingança. A Alemanha, derrotada, foi forçada a aceitar culpa total pela guerra, pagar indenizações bilionárias e reduzir drasticamente
drasticamente suas forças armadas. O orgulho nacional foi esmagado. As ruas de Berlim, Munique e Hamburgo se enchiam de fome, inflação e desespero. Famílias trocavam pão por carvão. Crianças cresciam ouvindo que haviam sido traídas. E é justamente nesse cenário de ruína que a ideia do revanchismo começou a crescer. Foi nesse solo fértil que um homem, Adolf Hitler, encontrou espaço para plantar suas ideias. Prometeu devolver à Alemanha sua glória perdida, restaurar a força do povo e desafiar as potências que haviam humilhado sua nação. E muitos, cansados de miséria e vergonha, ouviram e acreditaram. O nazismo nasceu como uma promessa de renascimento, mas sua essência era feita de ódio, medo e manipulação. As palavras inflamadas de Hitler inflamaram corações, mas também alimentaram uma máquina de destruição. Enquanto isso, o mundo observava, alguns com preocupação, outros com indiferença. Mas ninguém poderia imaginar o tamanho da tempestade que se aproximava. A ascensão do regime nazista foi acompanhada por um expansionismo sem disfarces, a ocupação da Renânia, a anexação da Áustria e o olhar ganancioso sobre a Tchecoslováquia. Cada passo dado pela Alemanha parecia um teste, até onde o mundo deixaria Hitler avançar. Mas o mundo estava cansado de guerra, e o silêncio das potências foi o maior aliado do tirano. Pergunta para você que está assistindo: você acredita que o Tratado de Versalhes foi justo ou foi o combustível que reacendeu a Segunda Guerra Mundial? Comente aí embaixo. Se você estivesse no lugar do povo alemão naquela época, humilhado, com fome e sem esperança, você também teria acreditado em Hitler? Respire fundo, feche os olhos por um instante e imagine um continente inteiro, ainda coberto pelas sombras da Primeira Guerra, prestes a mergulhar em algo ainda mais sombrio. O mundo em chamas. O mundo mergulhava em uma nova e devastadora conflagração. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Rapidamente, o conflito se espalhou pelo continente europeu. A rapidez e a eficiência do exército alemão, utilizando a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, deixaram o mundo atônito. As forças polonesas, embora valentes, não conseguiram resistir à maquinaria de guerra nazista, e o país caiu em apenas algumas semanas. Enquanto isso, em 1940, a França, que havia sido considerada uma das maiores potências militares da Europa, sucumbiu diante das forças de Hitler. Paris caiu e o governo francês se viu forçado a assinar um armistício humilhante, abrindo espaço para a ocupação nazista e a criação do regime de Vichy. Era o ápice da força alemã, e parecia que nada poderia deter sua expansão. No extremo oposto, a Grã-Bretanha se encontrava isolada. Sozinha, enfrentando a ameaça nazista, a ilha resistiu com coragem heróica. O povo britânico se manteve firme e líderes como Winston Churchill tornaram-se símbolos de resistência e esperança em meio ao caos. O medo de uma invasão alemã pairava sobre Londres, mas a determinação britânica impediu que a Alemanha consolidasse seu domínio total sobre a Europa Ocidental. O mundo estava literalmente em chamas e ninguém poderia prever até onde a guerra se espalharia. Era um período marcado por medo, incerteza e coragem, onde decisões políticas e militares moldariam o destino de milhões de pessoas. Se você estivesse na Grã-Bretanha naquele momento, como teria reagido à ameaça iminente de invasão? E se estivesse na França ocupada, quais seriam suas esperanças ou temores? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber como você se imagina vivendo nesses momentos críticos da história. A expansão no Mediterrâneo e norte da África. Durante a Segunda Guerra Mundial, o norte da África e o Mediterrâneo tornaram-se palcos de batalhas decisivas, estratégicas e muitas vezes subestimadas. O controle dessas regiões significava não apenas dominar rotas de suprimento vitais, mas também abrir caminho para avanços no sul da Europa. O conflito se estendeu principalmente pela Líbia, Egito e Tunísia, territórios que testemunharam combates ferozes entre as forças do eixo e os aliados. O general Erwin Rommel, apelidado de a Raposa do Deserto, tornou-se famoso por sua genialidade tática e velocidade de manobra. Suas estratégias no deserto eram audaciosas: ataque surpresa, flanqueamentos rápidos e uso inteligente de tanques e artilharia em terrenos desafiadores. Por outro lado, os aliados precisavam se adaptar constantemente, usando a superioridade aérea e logística para enfrentar Rommel e proteger o Canal de Suez, um ponto vital para o controle do Mediterrâneo. As batalhas
batalhas na Líbia, como em Tobruk, mostraram a força da defesa estratégica, enquanto no Egito, em El Alamein, os aliados finalmente conseguiram frear o avanço do eixo. Já na Tunísia, o terreno montanhoso e o clima extremo adicionaram novas camadas de dificuldade, exigindo manobras complexas e decisões que muitas vezes mudavam o rumo do conflito. E você, já conhecia a importância do norte da África na Segunda Guerra Mundial? O que acha das estratégias de Rommel comparadas às dos aliados? Se estivesse no comando, qual abordagem usaria nesse deserto traiçoeiro? Deixe nos comentários suas opiniões e teorias sobre essas batalhas épicas. Será que Rommel poderia ter vencido se tivesse tomado decisões diferentes? Ou os aliados estavam destinados a triunfar com sua estratégia coordenada? Vamos discutir juntos e explorar todos os detalhes dessa guerra que se estendeu muito além da Europa. A invasão da União Soviética. Operação Barbarossa. Em junho de 1941, o mundo testemunhou uma das maiores traições da história militar. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, rompeu o pacto de não agressão assinado com a União Soviética apenas 2 anos antes. Este acordo, que prometia paz entre as duas potências, caiu por terra quando mais de 3 milhões de soldados alemães avançaram pelo vasto território soviético, iniciando a famosa Operação Barbarossa. A ofensiva alemã tinha como objetivo principal destruir o Exército Vermelho rapidamente e tomar cidades estratégicas como Moscou, Leningrado e Kiev. Mas o que parecia ser uma campanha relâmpago se transformou em um pesadelo para os invasores. O inverno russo mostrou-se um inimigo tão implacável quanto os soldados soviéticos. Tropas despreparadas para temperaturas que chegavam a 40 graus Celsius enfrentaram congelamento, falta de suprimentos e estradas praticamente intransitáveis. Ao mesmo tempo, a resistência soviética, determinada e estratégica, utilizou táticas de guerrilha, queimando campos e cidades para impedir o avanço alemão e desgastando o inimigo passo a passo. O que começou como uma vitória rápida para Hitler acabou sendo o início de um pesadelo prolongado, que esgotou recursos, moral e vidas humanas de ambos os lados. A Operação Barbarossa mostrou que nem o planejamento militar mais meticuloso pode vencer a força da resistência determinada e as forças implacáveis da natureza. Agora queremos saber de você. Você acha que Hitler subestimou a União Soviética ou foi o inverno que mudou o rumo da guerra? Qual foi o maior desafio para os alemães, os soldados soviéticos ou o frio extremo? Se estivesse no comando de uma das frentes, o que teria feito diferente? Deixe seu comentário e vamos discutir juntos como a Operação Barbarossa mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. O Pacífico em chamas. A Segunda Guerra no Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, o mundo mudou em questão de horas. O ataque surpresa japonesa Pearl Harbor não só destruiu grande parte da frota americana, mas também marcou a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Imagine o choque. Um porto aparentemente seguro transformado em um campo de destruição em poucos minutos. Quem poderia prever que aquele dia mudaria o rumo da guerra? A partir daí, o Pacífico se tornou um enorme tabuleiro de xadrez militar. As Filipinas, então sob domínio americano, caíram rapidamente diante das forças japonesas. Milhares de soldados e civis enfrentaram batalhas desesperadas, prisioneiros foram submetidos à Marcha da Morte de Bataan e a resistência parecia quase impossível. Enquanto isso, a Indonésia, rica em recursos estratégicos, e as diversas ilhas do Pacífico tornaram-se objetivos essenciais para o Japão, que buscava consolidar seu império. Ilhas como Guam, Wake e a Salomão viraram cenários de confrontos intensos, com batalhas marítimas e aéreas que testaram a coragem e a resistência de ambos os lados. Mas a guerra no Pacífico não foi só sobre táticas e estratégias. Foi sobre coragem, sacrifício e sobrevivência em condições extremas. Soldados enfrentaram selvas, tempestades tropicais, falta de suprimentos e inimigos determinados. Cada ilha conquistada ou perdida mudava o equilíbrio do poder no Pacífico. E aqui vai uma pergunta para você que está assistindo. Se estivesse naquela época, em uma dessas ilhas cercadas e sem reforços, você conseguiria resistir ou tentaria fugir a qualquer custo? Comente abaixo suas ideias e teorias. Queremos saber como você imagina aquela tensão extrema. Curiosidade, sabia que a Batalha de Midway, pouco depois de Pearl Harbor, foi um ponto de virada decisivo, onde o Japão começou a perder terreno para os EUA? Como você acha que essa batalha poderia ter mudado o curso da guerra se o resultado tivesse sido diferente? O ponto de virada. A Segunda Guerra Mundial teve momentos-chave que mudaram o curso do conflito. Um deles foi a
Operação Barbarossa, iniciada pela Alemanha em 22 de junho de 1941, que atacou a União Soviética. Apesar do rápido avanço alemão, o inverno rigoroso e a resistência soviética frearam essa ofensiva. Civis e soldados se uniram na defesa das cidades. O ponto de virada mais emblemático dessa resistência foi a Batalha de Stalingrado, 1942-1943. O combate na cidade tornou-se símbolo de sacrifício e tenacidade, semanas de batalhas intensas, bombardeios implacáveis e combates casa a casa. A vitória soviética em Stalingrado não apenas marcou a primeira grande derrota do exército alemão, mas também inverteu o curso da guerra na frente oriental, inspirando aliados e minando a moral nazista. A resistência do povo soviético durante este período é algo que não podemos subestimar. Famílias inteiras foram envolvidas no esforço de guerra, cidades inteiras foram reconstruídas enquanto ainda lutavam, e a determinação de não ceder ao invasor deixou marcas profundas na história mundial. Agora queremos ouvir você. O que mais te impressiona na resistência soviética durante a Operação Barbarossa? Você acredita que a Batalha de Stalingrado foi o momento mais decisivo da Segunda Guerra Mundial? Por quê? Como você acha que a guerra teria se desenrolado se Stalingrado tivesse caído rapidamente nas mãos dos alemães? Deixe seus comentários abaixo. Sua opinião pode gerar debates incríveis sobre coragem, estratégia e os sacrifícios da história. O Dia D e a libertação da Europa Ocidental. Você já se perguntou como uma única operação militar poderia mudar o rumo de uma guerra inteira? Hoje vamos falar sobre o Dia D, um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial, que marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. 24 de junho de 1944, mais de 156 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França, enfrentando obstáculos inimagináveis: minas, arame farpado, canhões e tempestades. Foi uma operação gigantesca, planejada com precisão, mas cheia de riscos. A invasão da Normandia não foi apenas uma batalha, foi o começo de um avanço implacável rumo à Alemanha. Os soldados aliados lutaram bravamente, e cada dia conquistado significava esperança para milhões de europeus oprimidos. Estradas, cidades e vilarejos foram libertados, e o espírito da resistência começou a florescer novamente. O avanço aliado em direção à Alemanha exigiu esforço, estratégia e muita coragem. Os soldados enfrentaram resistência feroz, terrenos difíceis e condições extremas, mas a determinação de libertar o continente falou mais alto. Cada vitória aproximava os aliados de Berlim e da rendição final do regime nazista. Agora, queremos ouvir você. Qual detalhe do Dia D mais te impressiona? Você sabia da magnitude do planejamento envolvido nessa operação? Se estivesse lá, o que você teria sentido ao ver o desembarque na Normandia? Deixe nos comentários sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre essa parte da história que mudou o mundo. Curta, compartilhe e comente. Vamos juntos manter viva a memória de quem lutou por liberdade. A queda do Terceiro Reich, confrontos finais em Berlim. O fim do Terceiro Reich foi marcado por batalhas intensas, decisões desesperadas e o colapso de um regime que deixou marcas profundas na história da humanidade. Imagine a cidade cercada, prédios destruídos, soldados e civis lutando pela sobrevivência, enquanto a esperança se transformava em desespero. Hitler, isolado em seu bunker, tomou a decisão fatal que mudaria para sempre o curso da história. O exército alemão, já enfraquecido e desorganizado, viu-se impotente diante da ofensiva soviética e dos aliados ocidentais. Este vídeo não é apenas uma narrativa militar, é também uma reflexão sobre o colapso moral e político de uma nação inteira. É impossível assistir aos acontecimentos finais sem sentir a intensidade do medo, da coragem e do desespero que permeavam cada esquina de Berlim em 1945. Queremos ouvir você. O que você acha que levou Hitler a tomar a decisão de se suicidar em vez de enfrentar a rendição? Como você imagina a vida dos civis nas ruas de Berlim durante os últimos dias da guerra? Você acredita que a história da Segunda Guerra Mundial poderia ter terminado de forma diferente se certas decisões tivessem sido tomadas? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Cada opinião importa e ajuda a entender melhor os horrores e lições do conflito mais devastador do século XX. O fim no Pacífico, Hiroshima, Nagasaki e a rendição do Japão. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por batalhas históricas, mas nenhum episódio é tão impactante quanto o fim no Pacífico. Em agosto de 1945, o mundo testemunhou o poder devastador das armas nucleares. Hiroshima
Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas atômicas, deixando um legado de destruição e sofrimento humano que jamais será esquecido. A invasão da Normandia não foi apenas uma batalha, foi o começo de um avanço implacável rumo à Alemanha. Os soldados aliados lutaram bravamente e cada dia conquistado significava esperança para milhões de europeus oprimidos. Estradas, cidades e vilarejos foram libertados e o espírito da resistência começou a florescer novamente. O avanço aliado em direção à Alemanha exigiu esforço, estratégia e muita coragem. Os soldados enfrentaram resistência feroz, terrenos difíceis e condições extremas, mas a determinação de libertar o continente falou mais alto. Cada vitória aproximava os aliados de Berlim e da rendição final do regime nazista. Agora queremos ouvir você. Qual detalhe do dia D mais te impressiona? Você sabia da magnitude do planejamento envolvido nessa operação? Se estivesse lá, o que você teria sentido ao ver o desembarque na Normandia? Deixe nos comentários sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre essa parte da história que mudou o mundo. Curta, compartilhe e comente. Vamos juntos manter viva a memória de quem lutou por liberdade. A queda do Terceiro Reich, confrontos finais em Berlim. O fim do Terceiro Reich foi marcado por batalhas intensas, decisões desesperadas e o colapso de um regime que deixou marcas profundas na história da humanidade. Imagine a cidade cercada, prédios destruídos, soldados e civis lutando pela sobrevivência, enquanto a esperança se transformava em desespero. Hitler, isolado em seu bunker, tomou a decisão fatal que mudaria para sempre o curso da história. O exército alemão, já enfraquecido e desorganizado, viu-se impotente diante da ofensiva soviética e dos aliados ocidentais. Este vídeo não é apenas uma narrativa militar, é também uma reflexão sobre o colapso moral e político de uma nação inteira. É impossível assistir aos acontecimentos finais sem sentir a intensidade do medo, da coragem e do desespero que permeavam cada esquina de Berlim em 1945. Queremos ouvir você. O que você acha que levou Hitler a tomar a decisão de se suicidar em vez de enfrentar a rendição? Como você imagina a vida dos civis nas ruas de Berlim durante os últimos dias da guerra? Você acredita que a história da Segunda Guerra Mundial poderia ter terminado de forma diferente se certas decisões tivessem sido tomadas? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Cada opinião importa e ajuda a entender melhor os horrores e lições do conflito mais devastador do século XX. O fim no Pacífico, Hiroshima, Nagasaki e a rendição do Japão. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por batalhas históricas, mas nenhum episódio é tão impactante quanto o fim no Pacífico. Em agosto de 1945, o mundo testemunhou o poder devastador das armas nucleares. Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas atômicas, deixando um legado de destruição e sofrimento humano que jamais será esquecido.